Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa gravação para falar um pouquinho sobre como você pode comprar móveis planejados com altíssima qualidade, sem abrir mão de nada daquilo que você merece para sua família, mas com preço muito mais baixo do que qualquer loja de móveis planejados pode trazer para você. Bom, eu vou compartilhar alguns slides para você, deixa eu só mudar aqui a nossa câmera para poder você poder acompanhar comigo essa pequena apresentação que vai falar sobre o Estúdio Vivere, móveis planejados a preço de custo, que é uma grande inovação que a gente está trazendo para o mercado de móveis planejados. Então, antes disso, o que nos move? Nos move trazer flexibilidade, trazer mais transparência para o mercado, para você, mais qualidade, por um preço muito mais justo. E para poder falar um pouquinho sobre o que é esse nosso projeto, eu também queria pedir licença a você e me apresentar. Eu sou o Edson, eu sou lojista, né, há 8 anos, desde 2012. Eu trabalho com móveis planejados, eu já tive mais de 1.000 clientes atendidos. Em 2018 eu fui para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação em administração de negócios, onde eu pude também olhar o que você precisa fazer para poder transformar e atender o seu cliente de maneira muito melhor. E eu pude perceber que, inclusive, dentro do meu próprio negócio, eu estava deixando muitas coisas a desejar. Então, eu resolvi trazer um pouco de mudança, de trazer uma mudança para o nosso mercado, e eu também passei a dar consultoria para lojas de móveis planejados justamente na área de pós-venda. Então isso é um pouco de quem eu sou, do que eu fiz até hoje. Se você quiser me acompanhar, também dá uma olhadinha lá no Instagram do Novo Planejado, sempre tem muita coisa legal sendo colocada por lá, mas hoje aqui o nosso papo é sobre como você pode comprar móveis planejados com um custo muito menor. E antes disso eu queria te dizer quem que nós não somos. Nós não somos uma empresa de vendas. Eu aqui não vou te vender nada. Você vai comprar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Ninguém aqui vai estar para te empurrar nada e você já vai ver como é que isso vai acontecer. Os nossos valores são economia para o cliente. Eu preciso trazer economia para você, senão não tem razão para existir. Você compra numa loja convencional. Transparência, comunicação, qualidade, suporte para você a todo momento. E isso que a gente traz dentro do nosso DNA, dos estúdios. E falando um pouco de inovação, falando um pouco sobre essa mudança que está acontecendo e que a gente está vendo hoje acontecer no nosso mercado, eu queria que você lembrasse comigo de um desenho muito legal, que era os Jetsons. Esse desenho era aquilo que a gente considerava a família do futuro. E será que é tão futuro assim? Vamos olhar só um pouquinho o que acontecia na época dos Jetsons. Em primeiro lugar, esse desenho ele rodou, né, de 1962 até 1987. Então tudo isso que eu vou te mostrar aqui, que hoje a gente já faz, não existia nenhuma assim, tudo passava de um sonho na cabeça de todos nós. Então, por exemplo, atividade física dentro de casa. Olha só que coisa, jornal digital. Há quantos anos já tem que a gente assiste, a gente consegue ler o jornal, encontrar pelo computador, é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão me vendo através de uma transmissão que está acontecendo, talvez no celular, talvez no seu próprio computador. Além disso, a gente está falando de lives. Olha só, os caras já faziam shows e dançavam e curtiam muito dentro de casa, acompanhando seus artistas preferidos. E também consulta remota, telemedicina estava aqui, convivência com robôs. Eu tenho até um robô desse aqui na minha casa, chama Rumba. Ela aspira a casa, quando ela está cheia, ela apita. A única coisa que ela não faz é tirar o próprio lixo de dentro. A gente tem que ir lá, mas pelo menos ela avisa, né? Então assim, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tudo tem uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse momento. E quando você para ver que o Facebook, que é a maior empresa de comunicação do mundo, não cria nenhum conteúdo, só distribui. Você olha o Alibaba, que é o maior serviço de vendas do mundo, não tem nenhum estoque. Aí o Airbnb, que é o maior serviço de hospedagem, também não tem nenhum quarto. E o Uber, que a gente está cansado de pegar por aí, não tem nenhum carro. Isso tudo aconteceu porque o mundo mudou e o consumidor mudou. E o que as empresas de móveis planejados estão fazendo diferente para acompanhar essa sua mudança, a nossa mudança como consumidores? A gente não aceita mais a maneira como a gente sempre foi tratado pelo mercado. E o que o mercado está fazendo de diferente para você? Bom, para poder responder isso, eu quero te falar um pouco sobre o que é uma loja de móveis planejados e como funciona uma loja de móveis planejados. Em primeiro lugar, você precisa estar num ponto estratégico. Você tem que estar em um lugar de muita visibilidade, com alta passagem de carros, de pessoas, para que as pessoas te vejam. Lojas de móveis planejados geralmente são lojas muito grandes, 200, 400 metros quadrados, tem um altíssimo custo de manutenção. Água, luz, IPTU, o seguro de uma loja de móveis planejados é muito alto. Além disso, você tem que fazer eventos, parcerias com arquitetos. Essa época do ano você entra no Instagram,
das lojas de imóveis planejados, o que mais você vai ver é isso, é presentes. A gente tem que manter o relacionamento, tudo isso custa, onera o custo da loja. Decoração, tem que estar sempre tudo muito impecável, uniformes, insumos, estrutura completa de vendas. Uma estrutura que é montada com gerência, com pessoal, com vendedores, com software de vendas e todo o acompanhamento que se dá para que você no final do dia a loja possa fazer com que você compre de verdade, né? Faça o seu projeto, mas o objetivo de toda a loja é que você compre, é vender para você. Além disso, tem alguns outros pontos que eu queria que você talvez pensasse junto comigo, se você nunca pensou, mas existem certas limitações de padrão, cores e acessórios quando você trabalha com uma bandeira. Eu tive lojas e eu estava limitado. Eu sabia que existiam produtos melhores, mais bonitos, melhores, não digo assim, às vezes mais caros também, né? Mas eu não tinha acesso àqueles produtos porque eu era obrigado a vender somente o produto que eu tinha na mão. Então eu não podia trazer certas alternativas para o meu cliente. Além disso, exclusividade de materiais. Cada fábrica tem o seu. Estratégia de mercado. Às vezes a fábrica, né, quando você faz parte de um grupo, a fábrica decide, olha, esse ano a gente vai dar foco para essa marca. E essa marca fica de lado. Diferentes departamentos internos para você poder lidar. Talvez você não perceba, mas quando você dentro da loja existem muitos departamentos e você precisa interagir com vários desses departamentos. E a diferenciação, eu posso te dizer, está no serviço que é prestado. Eu não sei se você sabe, mas praticamente todas as lojas compram de 4 ou 5 fornecedores diferentes o maior produto que é usado para poder montar o móvel planejado, que é a estrutura do armário, são as chapas. São apenas poucas empresas no Brasil que vendem, que produzem e vendem as chapas. E todas as empresas de móveis planejados compram desses mesmos fornecedores. Então o que vai diferenciar, na verdade, é o serviço. Não é a madeira em si, né? E aí, eu queria que você pensasse um pouco comigo, por que o móvel planejado custa tanto? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, existe um altíssimo custo fixo que está atrelado a todos aqueles elementos que eu te falei. Você está num ponto de altíssima visibilidade, com um tamanho muito grande, um monte de ambientes. Além disso, você tem que ter depósito. Você precisa de ferramentas, insumos, equipamentos, máquinas. Você tem que montar uma oficina dentro do seu próprio... Por mais que você venda, ou o armário venha da fábrica, muitas vezes você tem que fazer alterações dentro do seu próprio depósito usando suas ferramentas. Além disso, existe uma estrutura enorme de logística e suporte que você tem que organizar e manter essa estrutura para atender os seus clientes. Queira você venda, queira você não venda. Além disso tudo, a gente sabe no Brasil, infelizmente, alta carga tributária sobre a folha pessoal. Você tem, além do fixo, né, os salários fixos, tudo isso existe um componente variável muito grande que vem das comissões que são pagas pelas vendas, pelas montagens. E aí quando você é um lojista honesto e você coloca esses custos variáveis dentro da folha de pagamento, infelizmente não são todos que fazem isso, você onera muito mais o seu custo. Então isso traz um peso muito grande. Mas além disso, existe se você pegar todo o custo do móvel planejado, você vai ver que 40% dele, entre 40%, 45%, 50%, dependendo da fábrica, você tem do custo fábrica, o custo da madeira, o custo dos acessórios do material. Os outros 60% vêm de elementos como comissões, frete, impostos, o próprio custo fixo que você rateia pela quantidade de projetos que você vende. E aí como é que você faz para ser mais barato? Você precisa mudar esse paradigma, mudar essa maneira de trabalhar de uma maneira completa. Você tem que romper com isso, senão você sempre vai ficar variando um pouquinho aqui, variando um pouquinho ali. Tem que haver essa ruptura nesse modelo de negócio. E aí é exatamente isso que a gente está trazendo, uma compra a preço de custo para você. Mas antes disso eu queria que você pensasse comigo, isso é uma maluquice da nossa cabeça? Isso não existe no mercado? Existe no mercado, mas um mercado diferente. Construção civil, que todos nós... Com certeza você já viu alguém que comprou um apartamento na planta durante a construção numa obra em ritmo de administração. Onde, por exemplo, existe uma construtora que ela compra todos os insumos, é tudo rateado entre os compradores dos apartamentos, mas essa construtora cobra lá talvez 20%, 25% de uma taxa de administração, que é realmente fazer tudo acontecer por você. E a segunda maneira, né, um segundo exemplo que eu quero trazer é, por exemplo, quando você resolve construir a sua casa, talvez seja o seu caso hoje, né? Você pode contratar uma construtora, você compra o terreno, faz a planta com um arquiteto, chega para um construtor e fala assim, amigo, faz para mim, por favor, e ele vai te dizer, eu vou cobrar X mil por metro quadrado.
No final da história você vai ter um custo de 400, 500 mil o metro quadrado, dependendo do tamanho, no total, né? Dependendo do tamanho da sua casa. E aí você paga esse preço fechado, a construtora leva lá uma grana em cima, por exemplo, do material, a construtora ganha em cima de um monte de outras coisas. Geralmente essa é a maneira mais cara que tem de você fazer hoje em dia construir a sua casa. Ou você pode fazer uma segunda escolha, que é você fazer tudo sozinho. Você pode ir lá, comprar todos os materiais, a areia, cimento, todos os materiais, todos os insumos. Você pode contratar todos os profissionais, contrata o pedreiro de acabamento, o pedreiro de estrutura, aquele cara que vai fazer a ferragem, você vai contratar o eletricista, o pintor. Em cada uma das etapas você vai conversando, vai trazendo, vai juntando esse pessoal e você tem que estar lá todo dia para ver se o cara está fazendo tudo certinho, se as ferragens estão sendo bem montadas, se todo o material está lá, se você não está sendo roubado durante uma obra. E não é fácil fazer isso. Traz muita dor de cabeça. E eu sei porque eu já fiz isso. E tem um terceiro modelo, que é o modelo de você fazer tudo isso que está aqui em cima, ou seja, você paga o preço de custo do material, você paga o preço de custo dos profissionais, mas você contrata alguém para coordenar, gerenciar tudo isso e resolver todos os problemas para você. E é exatamente isso que eu quero trazer como novidade para você agora nesse momento. E como é que isso tudo vai funcionar? Em primeiro lugar, o que é importante para você? Por que não pode ser feito de qualquer jeito? E eu quero que você lembre comigo de um restaurante. Eu vou te convidar. Se você estiver perto do almoço, perto do jantar, talvez você sinta até água na boca agora com o que eu vou te mostrar. Quando você vai num restaurante muito bom, você tem, em primeiro lugar, aquela experiência do agendamento, né? Você liga para lá para fazer seu agendamento, você faz sua reserva, depois você é recebido, o seu carro é levado pelo manobrista, depois você é recepcionado lá pelo um atendente, você é levado até a sua mesa num lugar super especial, depois vem o maître e fala do cardápio, o garçom vem, tira o seu pedido, o sommelier vem e fala assim, você vai pedir essa carne? Olha, eu tenho esse vinho que harmoniza muito bem com essa carne que você pediu, é excelente escolha. Depois o outro garçom vem, traz o prato para você. O chefe te apresenta o prato, diz que olha que delícia isso que você comprou, olha o que olha como que eu preparei para você isso com tanto carinho. Depois você experimenta o prato e tá tudo uma delícia. E existem milhares de etapas, desde, por exemplo, a escolha dos ingredientes, quais fornecedores, o momento que cada um dos ingredientes vai ser preparado antes do prato chegar à sua mesa. Porque se não vai chegar muito quente, ou vai chegar muito frio, ou vai ficar sem gosto, porque o ingrediente não foi de qualidade. E no final vem o chefe e confere tudo com você, se você está satisfeito, se você está feliz com aquilo que você consumiu. E nenhuma etapa dessa pode falhar, para que a sua experiência seja memorável, para que você tenha uma experiência de compra que você realmente se sinta feliz naquele restaurante. E aí, você tem que lembrar, todas as etapas estão conectadas. Se o prato chegar frio, não é a mesma coisa. Se o cara arranhar seu carro, não é a mesma coisa. Se você sentar do lado do banheiro, uma mesa mal posicionada para aquele momento especial, não vai ser mais tão especial assim, né? Isso é muito parecido com o que a gente faz no móvel planejado. E aí, eu quero que você pense no qual é o maior sonho de consumo do brasileiro. Com certeza é o imóvel, é a casa, é o apartamento. E outra coisa que vem, o segundo, terceiro bem mais caro que você vai ter comprado por um brasileiro, ou é o carro ou é o móvel planejado. E aí o que acontece nesse processo todo? Como é que a gente trata esse bem tão caro? E eu preciso lembrar você, por exemplo, quando você compra uma bobagem no Mercado Livre, um livro, um brinquedinho para o seu filho, para sua filha, você recebe milhares de comunicados, você tem todas as notícias, você sabe que já saiu, que está no correio, quando é que vai chegar, você tem todas as informações. Mas como é que nós, nos móveis planejados, estamos tratando esse que é o maior sonho que você tem para dentro da sua casa? E com esse valor infinitamente superior ao valor de uma bobagem que você pode comprar hoje no Mercado Livre. E aí, eu preciso fazer uma reflexão com você. Como é que é o processo perfeito para você comprar móveis planejados então? É aquele processo que ele acontece sem problema da compra até a montagem e vistoria. Tudo isso tem que acontecer, todas aquelas etapas têm que estar todas encadeadas. Só que o que acontece é que existe muito mais etapas fora da fabricação do que dentro da fabricação em si. E aí, além de existirem muitas etapas, você ainda tem muitas pessoas
para poder coordenar. É o projeto, a medição, a conferência, a transportadora, a fábrica, o montador, o cara que vai lá fazer a vistoria, tudo isso tem que estar encadeado, tem que funcionar perfeitamente. Mas a gente não pode esquecer do principal, que é você. Você precisa participar disso tudo. E é isso que eu quero que aconteça aqui dentro dessa nossa conversa. Foi por isso que nós pegamos todas essas melhores práticas que acontecem hoje nas maiores lojas no Brasil e trouxe para o nosso estúdio, para você ter acesso a isso. E aí, como é que vai ser essa transformação que a gente propõe? E para isso eu quero te mostrar um livro que eu usei lá na minha pós-graduação, eu já tinha lido esse livro também, até antes de ir para lá, que ele diz o seguinte: para fazer uma transformação de verdade no mercado completo, né, você tem alguns elementos. 4 são principais. Em primeiro lugar, eliminar aquilo que não é necessário para o mercado ou para o cliente. Reduzir o que não é tão importante. Criar aquilo que nunca foi feito. E por último, aumentar aquilo que é importante. Então, quando você faz tudo isso, e é exatamente isso que aconteceu nesse nosso projeto, a gente pega, por exemplo, essa curva azul, né? No eixo aqui a gente tem, do lado a gente tem alto e baixo. O que é isso? Alto valor, baixo valor. E aí, na parte azul, a curva azul é a curva de uma loja convencional. A curva laranja é o nosso estúdio Vivere. E como é que a gente fez isso? Bom, a primeira parte a gente eliminou completamente, como eu já disse para vocês, toda a parte de marketing, vendas, equipe de vendas, gerente de vendas, software de vendas, tudo que está relacionado com isso, a gente reduziu praticamente a zero e a gente eliminou totalmente. Além disso, a gente eliminou completamente a necessidade de você ter um ponto fixo, físico, né? Com uma boa localização, com um tamanho enorme, com um monte de ambientes, 10, 15, não sei quantos ambientes dentro de cada loja, toda hora você tem que ficar trocando, a gente eliminou isso completamente. Quando a gente fez isso, o que aconteceu? A gente reduziu drasticamente o preço e ainda manteve condições de pagamento para você poder escolher e fazer um fluxo de pagamentos totalmente parcelado a respeito da compra dos seus móveis. E além disso, o que nós percebemos? Bom, o que as lojas não fazem tão bem assim? E que a gente pode melhorar para que o nosso cliente tenha um processo muito mais memorável, seja muito mais feliz, seja muito mais satisfeito com todo o processo de móveis planejados. Então, o que a gente fez? A gente melhorou a questão das cores e modelos, a gente deu mais flexibilidade para você escolher, porque agora eu posso te proporcionar outras opções que antes eu não podia, ou que uma loja não pode te oferecer. Além disso, a gente aumentou a variedade de padrões. Nós aumentamos a importância, o valor do projeto técnico, que é aquele projeto que a gente faz depois que você fez a compra, e muitas vezes você não vê. Quando a gente vai lá, faz a conferência de medidas e projeta para que fique tudo perfeito, para que na hora da montagem não exista nenhum problema, para trazer mais qualidade para a sua montagem. Agora, um vendedor que está ali ocupado em vendeu para você, mas tem um outro cliente que ele tem que atender à tarde, e o outro depois, e o outro depois. Às vezes passa uma semana, 2 semanas e ele ainda não revisou o seu projeto. Por quê? Porque o foco do vendedor é vender. E você pode chamar ele de consultor, você pode chamar ele de o que for, mas o objetivo final dele é vender. E se você não tem uma estrutura muito maior, né, para poder fazer conferência e criar uma separação, você acaba no final gerando um monte de problema na montagem. Então a gente cresceu o pós-venda, a gente melhorou muito mais esse atendimento personalizado. Eu trouxe uma coisa que se chama participação durante a obra. Eu vou estar lá acompanhando e seguindo tudo com você para você evitar desperdício. Uma coisa que a gente mais vê, e eu fico muito triste quando isso acontece, quando você vai lá numa obra, por exemplo, e você vai instalar os armários, né? Você vai fixar os armários, e quando você vai ver, você está colocando em cima daquela pastilha que custou R$400 o metro quadrado. Numa tacada só, com 2 parafusadas, a gente esconde num lugar que ninguém nunca vai ver uma pastilha que você gastou talvez R$1.500, R$2.000 para poder colocar na sua casa. E a gente ajuda você a evitar esse desperdício. Além disso, a gente traz muito mais economia na montagem, porque eu vou te acompanhar durante o processo de obra. Então, se eu te acompanho, eu te guio, eu te digo o que você tem que fazer, lá no final você vai ter um benefício muito maior. Então, a gente traz um acompanhamento e uma transparência para você que nunca nenhuma loja de planejados trouxe para você. Se você já comprou móveis, com certeza você vai ver o que eu estou falando. E como é que vai funcionar então?
Em primeiro lugar, a gente vai ter o projeto de interiores. Você vai ter um projeto de interiores, se você já tem seu arquiteto, seu design de interiores, já preparou o projeto dos seus móveis, como é que vai ser a distribuição, tamanhos, a característica dos seus móveis, as cores, a gente vai aproveitar isso 100%. Para que você vai gastar mais, onerar mais o seu projeto se você já fez tudo isso? Além disso, se você não tivesse profissional, nós vamos te indicar um profissional de altíssima qualidade, que seja muito alinhado com os nossos valores, para fazer um projeto de interiores para você, para ter esse projeto específico, muito mais exclusivo, que atenda totalmente a qualidade que você quer para você e para sua família. Depois disso entra uma etapa mais importante, que é a conferência e projeto técnico. É quando a gente vai pegar tudo isso que o arquiteto desenhou e vai transformar isso para um projeto de móveis planejados usando o Promob, que é o software que todas as lojas usam. Todas as lojas, é um monopólio. Todas as lojas têm que usar o Promob e a gente vai usar o Promob para fazer isso. Depois disso eu vou apresentar para você todos os custos. Todos, desde os parafusos até você vai ver tudo por dentro, vai saber de tudo que está acontecendo e você vai olhar comigo e vai falar assim, eu posso substituir esse puxador, que eu estou vendo aqui que ele custa tanto, posso economizar nisso, posso economizar naquilo, eu vou poder fazer umas mudanças que você quiser, focado em reduzir o seu custo, que é o mais importante para você e você vai aprovar todos eles. Depois disso a gente vai preparar um detalhamento técnico, que é basicamente transformar todo aquele projeto em algo que a fábrica possa entender e fabricar e que o montador vai entender na hora de ir lá preparar tudo para você e montar na sua casa. A gente vai implantar esse pedido na fábrica, acompanhar tudo para você, o pagamento vai ser feito, a gente vai conferir se está tudo certo, se tudo que a gente mandou está lá realmente na fábrica. Vamos esperar o transporte, entrega, coordenar tudo com a transportadora, fazer uma inspeção de liberação de obra, para você poder a gente ter a tranquilidade de que quando for o momento da gente fazer a montagem dos móveis, a gente não vai ter retrabalho para você, nem desperdícios, a gente vai conferir tudo, conferir todo o material antes que ele seja entregue. E a montagem? A montagem é onde o quebra-cabeça ele é realmente montado. É quando você vai ter os melhores profissionais da cidade trabalhando no seu projeto de móveis planejados. Por quê? Porque a gente não está preso mais às pessoas, eu não tenho mais esse negócio, mas fulano é carteira assinada, está no meu... Não, eu escolho os melhores para trabalhar comigo, aqueles que estão comprometidos com o nosso projeto. E você vai ver que a qualidade, a diferença está no acabamento. E esses melhores profissionais estão comigo hoje, porque eles acreditam nesse projeto. Além disso, no final a gente tem a vistoria. É quando eu vou fazer uma inspeção minuciosa, pessoal, conferir tudo, todos os móveis, todo o acabamento, a parte de integridade física, nós vamos abrir, fechar, vai perceber que está tudo bem, está tudo certinho. Não, tem algum detalhe para a gente resolver? A gente vai fazer o levantamento de todos os detalhes. Depois disso, só falta agora te explicar como é que você vai participar de tudo isso. E aí vem uma das grandes novidades que a gente está trazendo para o nosso mercado. Não existe isso na nossa região, tá? Que é você acompanhar tudo isso através de um aplicativo exclusivo. Você baixa esse aplicativo, em qualquer loja de aplicativo, você faz seu login com o próprio Facebook, se você quiser, e a partir daquele momento você já tem acesso a toda a nossa equipe. Você pode conversar, mandar mensagens. Aqui na parte de cima você já consegue saber exatamente qual etapa que está. Eu estou na etapa de compra ainda. Daqui a pouco a gente vai passar para a etapa de medição, de conferência, de projeto técnico. E à medida que isso for acontecendo, as cores vão mudando e você vai vendo tudo que está acontecendo. Você pode clicar em informações, por exemplo, e você tem informação completa de tudo, todas as vendas, de todo mundo que participou do seu projeto. Você sabe qual foi o valor, você sabe os nomes dos atendentes, você consegue ver todas as informações, as imagens, o contrato. E aí, se você quiser até compartilhar com alguém as imagens da sua cozinha, você vai poder fazer isso. Depois de tudo isso, né, você tem esse acompanhamento, você vê, olha, mudou aqui, estava meio vermelhinho, agora está azul. Por quê? Porque saiu de compra, agora é medição. E a gente vai assim até o final. Por exemplo, quando a gente for fazer um agendamento de uma medição, um agendamento de uma visita na sua casa, de uma entrega ou qualquer coisa que seja, como é que isso vai ser feito? Em primeiro lugar, eu vou mandar uma opção de agendamento para você. Você vai escolher uma delas, né? Confirma. E a partir daí, olha só, a gente já manda uma mensagem automática dizendo que está tudo confirmado. Além disso, a gente dá todas as opções dizendo para você assim, olha, para que essa etapa aconteça e fique direitinho, a gente precisa que X, Y, Z coisas sejam feitas. Além disso, vão os dados do colaborador. Qualquer pessoa que for na sua casa, você vai saber exatamente quem é, a foto, os documentos, vai estar tudo lá. Olha que tranquilidade. Você, além disso, vai receber tudo por e-mail. Cada uma dessas interações. E para que você não esqueça do compromisso que a gente marcar,
Um dia antes você vai receber um pushzinho, mas sabe aquela notificação no celular? Vai aparecer isso para você. E vai também uma mensagem de lembrete no próprio aplicativo. Quando eu ou qualquer profissional chegar na sua casa, mesmo que você não esteja lá, se você estiver trabalhando, por exemplo, e tiver uma outra pessoa, ou você está em obra e eu estou indo lá na sua obra, você vai saber, porque eu vou fazer check-in dizendo, opa, estou aqui, e eu vou fazer check-out dizendo que eu já saí, e você vai saber tudo isso acompanhando pelo app. Quando o serviço for finalizado, você vai ter a possibilidade de avaliar essa etapa. Não simplesmente lá no final, alguém chegar para você, te mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer assim, você ficou satisfeito com a instalação dos seus móveis? Não, você vai acompanhando desde o início e você vai poder dar feedback. Olha, a etapa de projeto eu achei que foi assim, foi assado. Olha, essa etapa eu não gostei, essa pessoa fez tal coisa. E aí a gente vai poder conversar, você vai participar de todo o processo. Então você vai enviar. Essa avaliação é uma avaliação sigilosa, somente eu tenho acesso, as outras pessoas, né, não conseguem ver o valor dessa avaliação. E todos os contratos são assinados digitalmente, nada de papel. Vamos também ajudar a ecologia, né? Para que ficar guardando esse monte de papel dentro de casa? E sempre que você precisar, você vai ter lá, né, disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os arquivos, todas as informações vão estar lá para você poder assinar. Então, simplesmente você chega, assina tudo ali, já fica registrado dentro da linha do tempo. E aí, no final, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vistoria. Essa vistoria é 100% digital. Você começa a fazer essa vistoria junto comigo, eu vou estar lá do seu lado fazendo essa vistoria. E aí a gente vai conferir, por exemplo, todas as gavetas, tá tudo certinho, tá tudo na posição, tá tudo funcionando bem? Tá tudo certo. Olha aí as portas, tá tudo legal? Você vai abrir, vai fechar uma porta, ok, tá tudo bem, não tá batendo, tá tudo direitinho. Ok, vamos lá. Mas peraí, esse puxador tem um probleminha, tinha que ser dourado. É mesmo, o puxador veio inox. Legal, não tem problema, a gente vai trocar esse puxador, fica tudo registrado dentro do sistema. No final vai aparecer aqui dentro do aplicativo, você vai ter a visão completa do que aconteceu na vistoria dos seus móveis. E no final você pode assinar um termo de finalização, que basicamente vai dizer, olha, tá tudo certo, aí você vai receber a garantia dos seus móveis, tudo por aqui, com muito mais satisfação, muito mais tranquilidade, muito mais segurança para você. E aí, isso faz parte, né, tudo isso, né, eu quero mostrar no final um pouco dos nossos diferenciais. Por que é importante? Por que você deve prestar atenção nessa nova maneira de comprar móveis planejados? Primeiro, porque você vai ter mais economia. Você pode escolher todos os materiais, acabamentos, tem uma gama de opções para você. Você vai economizar de verdade entre 20% e 30% comparado com o melhor orçamento que você conseguir nas lojas de móveis planejados. E o preço de à vista sempre para você, mas com o fluxo de pagamento previsto. Muito mais transparência. Você vai participar de tudo desde o início, não tem pressão de venda. Eu estou tirando de você esse negócio de você ter que ir em 4, 5, 6 lojas diferentes e comparar os orçamentos, e é muito difícil, porque os materiais são diferentes. Essa espessura é tanta, essa espessura é aquela. Aí um vendedor quer te convencer de uma coisa e de outra, não tem isso. Você vai saber por dentro quanto custa cada coisa. Uma relação 100% transparente, controle total nas suas mãos. Você vai saber exatamente o que está sendo feito e vai acompanhar tudo. Você vai ter todos os custos do teu projeto dentro do aplicativo com controle total. Se vai custar 10 mil, você sabe que vai custar 10 mil desde o início. E você participa desse processo de decisão. Além disso, você vai ter um acompanhamento personalizado. Eu vou estar do seu lado para trazer todas essas melhores práticas, as melhores lojas do Brasil para o seu projeto, para que ele saia de maneira perfeita. E você não precisa se preocupar com mais nada, além de decidir somente qual é o projeto dos seus móveis. E você vai ter acesso 7 dias por semana ao nosso aplicativo e acesso direto a mim. Liberdade de escolha, como eu falei, você pode escolher acessórios, cores de vários fabricantes parceiros, não precisa mais estar presa àquele projeto que você gostou do preço, mas você não gostou das cores. Por que isso vai acontecer aqui? Não vai acontecer. E no final eu tenho uma coisa muito especial para você, que é a minha garantia 100% de satisfação. Quer dizer, se você no final de toda a montagem, de todo esse processo, você não estiver satisfeito com seus móveis, eu devolvo 100% do valor que você vai pagar a título de taxa de administração. Ou seja, risco zero para você, porque você vai comprar seus móveis a preço de custo, preço de nota fiscal, transportador a preço de nota fiscal, montagem, tudo a preço de custo. A única coisa adicional é a minha taxa de administração e gerência para fazer tudo isso acontecer, e eu estou abrindo mão dela para você, se no final você disser para mim assim, Edson, eu não gostei do que você fez, não gostei do seu trabalho, você por favor me devolva o meu dinheiro, e você vai receber o seu dinheiro sem questões, sem reclamações, sem qualquer tipo de situação, eu vou te entender 100%. E você vai ficar satisfeito, eu tenho certeza disso, mas eu estou tirando 100% do seu risco aqui nesse momento. Então,
Parceiros, nossos parceiros, né? HR Imóveis é um grande parceiro, estou há mais de 30 anos no mercado nacional, tem uma fábrica lá em Portão, no Rio Grande do Sul, materiais maravilhosos, com muitas opções para você fazer cozinhas, quartos, salas lindíssimos para vocês, de altíssimo padrão, tudo com caixaria de 18 milímetros, com muitas opções de cores e muita qualidade, que é aquilo que é o mais importante para você. Além disso, a gente tem a Perfar, que produz móveis em laca com acabamento totalmente diferenciado, como você pode ver por algumas dessas imagens. Ah não, meu arquiteto quer que eu use, por exemplo, uma palhinha ou um tipo diferente de material que a gente não tem dentro da HR Imóveis, a gente vai poder usar a Perfar, para você ter essa facilidade de não perder aquilo que você sempre sonhou. E se não tiver, a gente ainda tem a Euronobre, que produz portas de alumínio e vidro com acabamento muito diferenciado, painel Move, por exemplo, um espelho camarim, existe um monte de outros acessórios que você vai ter acesso. Tudo isso tomando a decisão, né? Quanto que isso vai custar? E você vai ver as duas coisas. Eu tenho essa opção para você e essa opção, essa te custa tanto, e você vai ter total controle de todo o orçamento. E quanto que você vai investir para poder chegar nesse momento e comprar seus móveis? Primeiro, projeto de interiores, né? Você com certeza já deve ter seu projeto de interiores para poder criar, né, todos os seus móveis, porque projeto de interiores não é somente móveis, né? Tem a parte de iluminação, a parte de toda a estrutura da casa, como vai funcionar, os ambientes, então com certeza você tem isso. Se você não tiver esse custo adicional, você precisa contratar um profissional. Além disso, a gente tem o projeto técnico, né, e de conferência, que ele hoje está um preço de R$10 o metro quadrado, 10 mil não, né? R$10 o metro quadrado, nessa nossa, vamos dizer assim, nesse lançamento. Até quando a gente vai deixar assim, eu não sei. Custo fábrica, que eu já te falei, é o custo da nota fiscal. O frete, nota fiscal. Se houver um frete local, se a gente não puder entregar direto na sua casa, aí a gente vai ter talvez um valor pequeno de frete, mas a gente não está falando de nada significativo. Além disso, a gente tem 15% do valor do custo da fábrica, mais o frete, a gente paga a título de montagem, vai direto para o montador, eu não recebo nada. O que eu recebo é 15% nessa condição especial para cuidar de todo esse processo e fazer tudo isso acontecer para você. Agora, traduz isso aí para mim. Como é que é isso aí na verdade? Traduz isso aí. Vamos falar o português mais claro aqui, Edson. E eu vou pegar um exemplo para você, tá? Um projeto de 20 metros quadrados com um custo fábrica estimado em R$5 mil. Por exemplo, pode ser um quarto, pode ser uma cozinha. Você pagaria aí talvez 400, 500 mil reais num projeto de interiores. Esse valor no final não faz tanta diferença porque ele é o mesmo para os dois casos. Então, a título de comparação, pensa comigo, o custo fábrica e frete. Existe uma coisa no móvel planejado que se chama pontuação. Provavelmente você vai ver isso quando você for em alguma loja. Essa pontuação já está baixa e tal. O que significa isso? Você pega o custo fábrica mais o frete e multiplica por um número. Esse número é o que se chama de pontuação. Normalmente você começa com 2, com 3, com 2,8 e você vai dando desconto até você ter a sua pontuação de fechamento. Eu peguei uma aqui que é uma pontuação baixa, tá? Não é uma pontuação alta, tem muitas lojas que fazem uma pontuação muito maior do que isso. E aí o que significa isso em português? Significa o seguinte, que se você comprar um móvel de R$5 mil de custo, com 15% de frete, no final ele vai sair para você à vista por R$10.750 em qualquer loja de móveis planejados e talvez muito mais do que isso, eu estou sendo conservador. E o que acontece aqui no Estúdio Vivere? Você vai ter o mesmo valor do projeto de interiores. Se você já comprou, não precisa nem se preocupar. Além disso, você tem R$10 o metro quadrado. Então são 20 metros quadrados, você vai ter R$200 de projeto técnico para poder fazer toda aquela especificação, todo o projeto no Promove, preparar tudo para poder colocar na fábrica e não ter nenhum custo a mais para você. Na verdade, funciona e tudo bem. Custo fábrica é o mesmo valor, o frete é o mesmo valor, a montagem ela é 15% do valor do custo frete mais o custo fábrica e a administração R$1.000. No total, o que a gente está falando de R$8.294, comparado com R$10.750. É uma economia para você de R$2.456 nesse exemplo, 23%. E além disso, você tem flexibilidade de projeto, um acompanhamento exclusivo, sem dor de cabeça, com preço de à vista, mas com fluxo de pagamentos que eu já vou te mostrar. Agora, eu vou só fazer um outro exemplo para você. Edson, 20 metros quadrados? Não, meu projeto é muito maior. Eu estou fazendo um apartamento completo. Então, por exemplo, se esse apartamento completo tiver um custo fábrica de R$50 mil, você teria na mesma pontuação, custaria para você R$108.500 numa loja de imóveis planejados convencional. E no nosso estúdio, você no final de tudo paga R$82.900. Olha essa diferença, uma diferença de R$25.556. 24% de diferença sendo conservador.
E aí o que você pode fazer com esse dinheiro? Pode fazer muita coisa. Daqui a pouco já está vindo as vacinas, se Deus quiser. Você vai poder, por exemplo, viajar. Você pode comprar eletros maravilhosos para sua casa. Por exemplo, se você estiver construindo, você pode conseguir colocar aquela energia elétrica e você não pagar nunca mais a conta de luz só com essa diferença. É como se você estivesse fazendo móveis planejados e ganhando a energia elétrica para você, para a vida inteira, não precisar pagar mais conta. E pode comprar um monte de outras coisas que você quiser. E aí eu falei de fluxo de investimento. Como é que vai funcionar? No início do contrato, você tem um sinal. Isso aqui eu estou, por exemplo, assumindo, né, aquele valor menor do contrato lá de 8.200 e pouco. Então você teria um valor, que é um sinal, para ser pago, né, o projeto e tudo isso. Quando o projeto for assinado, você vai ter mais um valorzinho, mais um sinalzinho. A fábrica, no momento que a gente implantar o valor, a gente puder ir lá no portal da fábrica, tirar o valor, eu vou mostrar para você e falar, ó, ficou em tanto, final, se eu conseguir mais algum desconto, se houve algum reajuste, não importa. Você vai pagar o valor final que já está na fábrica. Vai fazer uma transferência direto para a fábrica e aí, depois de 40 dias, normalmente, ou 45, dependendo da época do ano, você vai receber a mercadoria, a gente tem que pagar o frete. O frete é 15% desse valor da fábrica, R$ 750. Depois de mais ou menos 10 dias, 2 semanas, 3, depende do tamanho da sua montagem, aí você teria que pagar a montagem e depois de 7 dias, né, depois da montagem, a gente tem um prazo aí para ir lá na sua casa fazer uma vistoria. E aí você vai pagar a diferença. Da diferença do serviço nosso que foi prestado, que você não pagou até agora, é ali que você vai pagar. E nesse momento você vai ter total direito de chegar para mim, assinar um papel e dizendo assim, olha Edson, eu não concordo por isso, e você simplesmente não vai precisar pagar. Mas esse valor e o imóvel já está montado perfeito na sua casa. Resumindo, gestão de projetos especializada, total transparência para você, todos os custos são demonstrados no aplicativo, toda total transparência, eu estou te devolvendo o controle do processo de compra de imóveis planejados que você não teve. E todo o suporte, garantia de satisfação. Tudo isso pode ficar mais barato ainda, Edson? Você pode estar se perguntando, né? Pode. Se você comprar materiais inferiores. Em vez de 18 milímetros, usa 15. Em vez dessa régua, esse material, usa outro material. Tira isso, tira aquilo, sonega. Muitas lojas, infelizmente, têm a prática de pagar as comissões por fora. Então você coloca na carteira de trabalho um valor, mas na verdade o funcionário recebe um valor muito maior. Equipe menos qualificada. Existem equipes de montagem que são mais baratas, mas também o resultado é muito pior. Suporte inferior. Você não vai ter alguém do seu lado para te ajudar a economizar durante a obra, por exemplo. E você pode não ter garantia nenhuma de que vai dar certo no final. E você talvez pague à vista 100% do valor numa vezada só, né? Ali na entrada, e no final você não tem garantia de que tudo vai dar certo para você. Então, quais são os seus próximos passos? Eu queria que você pensasse comigo aqui. Você conhece alguém que já conquistou, já fez coisas grandiosas, fazendo sempre a mesma coisa? Existe a necessidade de mudança e eu estou te convidando a participar de uma mudança no mercado de imóveis planejados. E o que é o mais importante aqui é que você fique satisfeito. Porque o que é importante para você, com certeza é muito importante para mim. Né? Então, para você participar de tudo isso, né, eu brinco aqui, quem quer comprar imóveis planejados a preço de custo, basta você me mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente continuar essa nossa conversa. Eu vou ter prazer de te ajudar a realizar o seu sonho. Bom, eu sou o Edson, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e eu espero, sinceramente, receber a sua mensagem para a gente continuar essa nossa conversa. Um grande abraço, eu quero que você fique com Deus, Deus abençoe você e sua família e a gente se vê em breve, se Deus quiser.